Mais uma salva de palmas a Cristo. Amém. Queridos, hoje eu procurarei pregar de uma forma breve, se é que é possível isso para mim, mas eu tentarei ser o mais breve possível. Eu creio que a palavra de Deus é bem direta hoje aos nossos corações. Eu sei e oro e tenho acompanhado o que os irmãos estão passando. E o pastor, aquele que vai ministrar a palavra, não pode estar alheio ao contexto do seu povo. E eu creio, queridos, que quando eu leio a Bíblia, quando eu procuro e oro para que Deus dê uma palavra para mim, Deus me usa de várias formas. Naquilo que eu estou vivendo, naquilo que a igreja está vivendo, ou talvez um fator externo que não sabemos e Deus age assim. São formas que Deus coloca em nossos corações, ministrações. Então eu tenho certeza que Deus quer falar ao coração de cada irmão e cada irmã nesta manhã. Amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, igreja, no livro de Atos, capítulo de número 12. Atos 12, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, discípulo de Paulo, no capítulo 12, versículo 1. Você que já achou, por gentileza, coloque-se de pé. Atos 12, versículo 1. Todos já acharam, amém? Só a parte A do versículo 1 diz assim: por aquele, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, meu Pai, porque não há lugar melhor para estarmos nesta manhã. Deus, obrigado porque estamos com os nossos irmãos em família, uníssonos, meu Pai, invocando apenas um nome que está acima de todo nome, onde milagre acontece, o céu se abre, Deus. Há poder no teu nome, há poder no joelho que se dobra, há poder no sangue de Jesus vertido naquela cruz. Deus, nós sabemos em quem nós temos crido e amamos, ó Pai, crer em Ti. Deus, fala conosco nesta manhã. Deus, aqui está um povo, Deus, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, mas que continua clamando a Ti, que não desistiu e não desistirá de Ti, que conhece a quem tem servido. Meu Pai, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus que fala, que cura, que liberta, um Deus que abre portas onde não há e fecha, Deus, a que Tu queres. Eu te peço em nome de Jesus nesta manhã, Senhor, faz o Teu querer em nossas vidas. Vai de encontro à nossa necessidade, que seja a Tua, Deus, necessidade na vida de cada irmão e de cada irmã. Precisamos de Ti, Deus. Fala conosco e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 12, eu tenho certeza que os irmãos já o leram algumas vezes, já tiveram a oportunidade de lerem esse texto, mas esse texto falou de uma forma muito especial comigo ontem à noite. Eu quero, e assim Deus colocou no meu coração dele ser compartilhado com a igreja. Mas o versículo 1 diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os... Por aquele tempo, queridos, foi um tempo muito conturbado da história da igreja. O primeiro século da igreja foi um momento de muitas perseguições. Ao mesmo tempo e ao lado das perseguições, também os milagres foram enormes e grandiosos. Ao lado das perseguições, a igreja cresceu, a igreja se expandiu. É quase que um paralelo, conforme a perseguição vem, a igreja cresce. Isso, você lê a Bíblia, você vê que é quase o mesmo parâmetro. Perseguição, igreja crescendo. E é lindo isso acontecendo, mas é lindo nós estamos lendo daqui. Mas vivenciar tudo aquilo, o primeiro século foi muito difícil. Estevão é morto, mas com a morte de Estevão, por exemplo, a palavra se expandiu por Judéia, Samaria, até então só em Jerusalém. Pedro faz um discurso, Pedro ainda era muito ligado ao judaísmo, então estava muito preconceito em relação aos gentios, até que ele tem um êxtase, uma visão, onde aparece um lençol com vários tipos de animais impuros, que ele não podia comer. Aí Deus fala: pois bem, o que tu vês, Pedro? Olha, eu vejo um lençol com animal, mata e come, Pedro. E Pedro falou: não posso, esses animais são impuros, né? Vai contra a lei, não posso. Aí Deus fala: olha, não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Obviamente Deus está fazendo um paralelo, uma analogia entre o animal impuro e os gentios. Olha, os gentios também eu purifiquei. Pedro, não fique apenas com os judeus, vá também aos gentios, Pedro. Pedro, pregue a palavra a eles.
E Pedro é motivado, Pedro é incentivado, e Pedro novamente vai, avança, e milagres acontecem através de Pedro. Ou seja, por aquele tempo, muitas coisas aconteceram. Por aquele tempo, queridos, pela primeira vez, os discípulos em Antioquia foram chamados de cristãos. Ou seja, a igreja crescia e ganhava identidade. Porque ser chamado de cristão, obviamente, está ligando, é um link a Cristo. Ou seja, a igreja crescia com identidade. Era um tempo muito difícil, de muitas perseguições, mas a igreja crescia, e a igreja cresce até os dias de hoje, amém, igreja? Glória a Deus, e ainda crescerá. Mas o versículo diz, por aquele tempo, mandou o rei Herodes. Herodes aqui não é o Herodes Antipas, é o Herodes Agripa, que era neto de Herodes o Grande. Então, Herodes aqui, não são tantos Herodes na Bíblia, então às vezes fazemos confusão, mas esse é um neto de Herodes o Grande, ok? O Agripa. E olha o que diz a Bíblia, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os simples, queridos, para os maltratar. Não havia nenhuma sentença sobre eles, seja civil, seja do sinédrio, seja política, nenhuma. Apenas no único desejo de maltratar os cristãos. E Herodes manda matar, e matar muitos cristãos foram mortos apenas no sentido de maltratá-los. Outros foram poupados de vida, mas com muitas mazelas em seu corpo. Outros foram mortos, mas o único desejo de Herodes, obviamente Herodes era um Asmoneu, e quando nós falamos de Asmoneu, vem da linhagem de Macabeus, ou seja, era um judeu. Herodes era um homem no qual o Império Romano dá a ele a condição de ser um rei dentro da Judéia, dentro de Samaria, nesse caso aqui, Judéia e Samaria. Interessante que Herodes reinava ali, era um judeu, e obviamente ele queria a maioria dos judeus, nesse momento, muitos haviam se convertido ao cristianismo, e Herodes queria matar todos os cristãos. Então a perseguição era imensa, e ao mesmo tempo Herodes crescia diante dos judeus. Ao mesmo tempo era uma garantia que politicamente ele estava crescendo. E Herodes crescia mais porque queria trazer publicidade realmente diante dos judeus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Mas a perseguição, o maltrato era incrível, queridos. E onde estava Deus nisso tudo? Onde estava o Senhor nisso tudo? Nós sabemos que há pouco tempo Jesus já havia sido crucificado, morto, já havia ressuscitado, já havia ficado 40 dias com os seus discípulos. Onde estava Deus nisso tudo? No maltrato, na perseguição, nas lutas, nas mortes. Quantos? No Coliseu, alguns erram falando que no Coliseu ocorreram, discípulos foram mortos no Coliseu. No Coliseu não. No Coliseu, ali era um grande anfiteatro, né? Então ali muitos espetáculos aconteciam ali, guerras de gladiadores, mas discípulos não foram mortos no Coliseu, mas em outros anfiteatros, sim, principalmente em Roma, muitos discípulos foram mortos, muitos homens de Deus cristãos foram mortos como espetáculo em arenas similares ao do Coliseu. Mas o certo é que naquele momento, queridos, era muito difícil ser cristão, muito difícil. E Herodes, querendo apenas publicidade diante dos judeus, perseguindo, matando e maltratando, e perguntamos, Deus, onde tu estás? Imagina você, queridos, naquela época, naquelas arenas que existiam ali, onde os cristãos eram mortos, para iluminar o acesso às ruas, até os anfiteatros existentes, eram colocados barris, botaram betume, os cristãos eram colocados lá dentro, e acendiam fogo. Eles eram a sinalização, a fogueira, a iluminação para o caminho até a arena. Assim os cristãos morriam, sem falar aqueles que eram colocados como espetáculos diante de leões devoravam os cristãos. Ou seja, queridos, muita luta, muita perseguição, e a pergunta ainda fica, onde estava Deus nisso? Onde estava o Senhor nisso tudo? E guardando paralelos, guardando comparações, é a mesma coisa que nós vivemos hoje. Independente do grau da perseguição, seja ela uma enfermidade, seja ela uma tentação, seja uma perseguição, seja algo que você não entende, algo que o aflige. Senhor, onde tu estás? Senhor, por que tu não revertes essa situação? E olha que, como a situação fica mais complicada no capítulo 12, continuemos aqui o versículo 1.
Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Que eu falo de Tiago, era um jovem. Tiago era um jovem evangelista, um grande homem de Deus. Foi decapitado. Senhor, onde tu estavas quando Tiago estava sendo decapitado? Senhor, onde tu estás quando eu passo por isso e por aquilo na minha vida? Senhor, o que tu estás fazendo diante de tanta injustiça que advém sobre mim? Tiago foi, a fio de espada, decapitado. Queridos, essa é uma sentença, ser decapitado, é uma sentença romana, cível. Nenhum sinédrio poderia condenar alguém a ser decapitado. Não foi uma perseguição religiosa, não foi uma perseguição também no campo cível também não, nem penal. Foi apenas para maltratar, sem causa alguma. O sinédrio não tinha condenado a nada, e somente com a autoridade e a permissão do Império Romano poderia haver decapitação. E Herodes deliberadamente decapitando um discípulo, um homem de Deus. Onde estava Deus nisso tudo? E é certo que Deus estava no mesmo lugar de sempre, queridos. Deus tem um sim para nós, Deus tem um não para nós, Deus tem suas certezas sempre, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Eu creio que o tempo de Tiago tinha acabado. Tiago tinha cumprido a sua meta, tinha guardado a sua fé, tinha feito o que Deus colocara em seu coração. Eu creio que Tiago fez o que Deus pedira a ele nesta terra, e ele fez. Tiago, que era o estourado, né? Tiago e João, dois irmãos estourados, que a Bíblia chama de Boanerges, né? De filhos do trovão, porque eles eram estourados, sanguíneos. Teve uma época que Tiago e João chegaram para Jesus, juntamente com sua mãe Salomé, filho de Zebedeu com Salomé, os dois, Tiago e João, e Salomé, sua mãe, pede: Jesus, peça uma coisa, quando chegares no teu reino, faz um negócio simples, coloca um dos meus filhos do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo. Só isso, Jesus. Aí eles falaram: olha, isso não compete a mim, isso compete ao Pai, mas será que eles podem beber do meu cálice? Ah, eles vão beber do seu cálice. Pois bem, Tiago estava bebendo do cálice de Jesus, que era morte, perseguição. Mas nisso tudo, queridos, uma injustiça que olha aos olhos naturais: Senhor, por que tu não intervens sobre a vida de Tiago? Por que tu não poupastes a vida de Tiago? Por que tu permites que isso chegue na minha casa, na minha família? Olha João agora. Querido, João não parou. João perdeu seu irmão, ceifado. João tinha tudo para questionar Deus: Senhor, meu irmão. Nós éramos, junto com Pedro, os mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Nós éramos o trio que estávamos sempre com Cristo. Como é que Tiago, como é que meu irmão falece assim, Senhor? Onde tu estavas? Cadê o teu poder? Cadê a tua autoridade? Querido, João prossegue. João continua caminhando. Você não vê João questionando a Deus. João continua fazendo a obra, e grande obra de Deus ele fez. João vai morrer de velhice, pregando a palavra, preso na ilha de Patmos, cativo, mas não negou a Cristo, prosseguiu. Eu quero trazer alguns exemplos dessas vidas. Primeiro, Tiago cumpriu o propósito de Deus na sua vida. O que Deus tinha na terra para Tiago foi concluído. Amém, igreja? Glória a Deus. João perseverou diante de todas as lutas e circunstâncias. Aí vem o versículo 3. Versículo 3 diz assim: vendo ser isto agradável aos... O que foi agradável aos judeus, queridos? Decapitar Tiago, maltratar os discípulos. Herodes, como um grande homem político, um grande político, ele viu que isso era agradável aos olhos dos judeus, e o que é que ele faz? Pois bem, então a brincadeira é boa. Queridos, infelizmente, ainda tem aqueles que se agradam das injustiças que se acometem sobre nós. E vão existir sempre. Sempre vão existir os judeus, os Sambalates, os Tobias da vida. Sempre vão existir os inimigos que se levantam contra nós e vão se alegrar com as nossas dores.
com as nossas aflições. Vão dizer até quando ele vai negar, quando ele vai desistir. A Bíblia diz que estavam se alegrando, era agradável aos judeus a morte dos cristãos. Não queiramos, queridos, em nome de Jesus, que os que estão lá fora se agradem com o nosso sucesso, com as nossas vitórias. Muito pelo contrário, o que eu encontro são pessoas se agradando com as nossas derrotas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas dói muito, e dói muito. E talvez você esteja vivendo isso e pessoas esperando até onde você vai. Até onde você vai permanecer. Quando você vai entregar os pontos. Quando você vai desistir. Quando você vai olhar para trás. Quando você vai retroceder. Quantos não podem estar aqui assim, nesta manhã? Mas olha o que diz o versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Queridos, Pedro, Tiago morto, agora prosseguiram porque era agradável. Estava dando publicidade. Politicamente era muito bom para Herodes. Ele queria manter o seu reinado, Judéia e Samaria. E agora vai atrás de Pedro. Pedro era o ícone dos cristãos, queridos. Certo que o presidente da igreja de Jerusalém era Tiago, mas Pedro era Pedro. Pedro falava, todo mundo ouvia. Pedro morto, meu Deus. Se Pedro morre, a grande probabilidade da igreja morrer junto era muito grande. E politicamente Herodes ia crescer demais. Ele vai agora diante de Pedro para prendê-lo, e não apenas prendê-lo, mas maltratá-lo, e não apenas maltratá-lo, mas matá-lo, e não apenas matá-lo, mas decapitá-lo, aquele homem. Querido, só que tem uma história tão linda, e por que Deus permitiu que Tiago morresse e Pedro não? Não sei. No céu você pergunta isso para Deus. Amém? Mas eu creio que a obra de Tiago havia se concluído. A de Pedro, não. Querido, eu quero profetizar isso para a sua vida, amém? Você tem muita obra de Deus nessa terra ainda, em nome de Jesus, amém? Deus tem muito a fazer em nossas vidas, por nós, através de nós, Deus tem muito a fazer ainda. Glória a Deus. Aí começam sinais assim que eu acho interessante, que olha o versículo 3, continuando. Prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães, para que... Olha como Deus é lindo, queridos. Olha, com Pedro não vai ser assim. Porque eram os dias dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela era em conjunto com a Páscoa. Todo dia 14 do mês de Nissan, ou Abib, era o mês de março para abril. Dia 14 de abril, ou de março para abril, começava a Páscoa. E emendava 7 dias com a festa dos pães asmos. Então a festa dos pães asmos, ela acontece juntamente à Páscoa. E qualquer festa judaica, não pode haver qualquer morte, não pode haver qualquer sentença sendo cumprida. Não pode haver crucificação, não pode haver decapitação, não pode. E exatamente no dia que Pedro é preso, começa a festa dos pães asmos. Eu vejo Deus nisso. Quem vê Deus nisso, diga glória a Deus. Era Deus falando, olha, com Pedro será diferente. Diga para o seu irmão, contigo vai ser diferente. Em nome de Jesus. Amém? Conosco será diferente. Aí Deus permite que uma festa, Pedro, você vai ser preso nessa festa, porque nessa festa ninguém vai te tocar. São os dias que eu preciso para fazer um milagre na tua vida. Eu não sei quanto tempo essa festa vai durar, mas durante essa festa não tocarão em ti, Pedro. Pedro, você vai estar num lugar complicado, você vai estar encarcerado, e o cárcere daquela época era muito, muito problemático, muito insalubre. Mas Pedro, se tu confiares em mim, se tu permaneceres em mim, olha, serão dias marcados, são 7 dias, Pedro. Pedro, permanece 7 dias, que a vitória virá em nome de Jesus. Amém, igreja, glória a Deus. Eu não sei quantos dias você vai permanecer nesse cárcere, naquilo que tem privado, talvez seus sonhos, talvez privado até o seu andar, talvez até a sua fé. Aquilo que o paralisou, aquilo que o privou, você já está incrédulo, não consegue confiar da maneira que você confiava antes. Mas é festa. É como Deus coloca aquele fato, olha, agora não posso fazer nada, tem que esperar. Mas por quê? Olhe para essas festas, aquilo que Deus coloca pontualmente na tua vida.
Olha, não posso sair daqui, porque sair daqui, quem vai cuidar disso? Aí é Deus falando. Não, não posso, eu não posso não posso comprar isso agora, porque primeiro tem que resolver aquilo. Era Deus falando. É Deus segurando você. É Deus poupando a tua vida. É Deus não levando você para o erro. É Deus não deixando que você morra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí o versículo 4 diz: tendo feito prender, lançou-o no... Ele foi preso, queridos. Preso. E o cárcere naquela época, diante de todas as questões insalubres que nós já conhecemos, lugar realmente onde esgoto passava, então bem subterrâneo, então ali era colocado os prisioneiros, mas havia algo interessante em algumas prisões, em alguns cárceres, onde o prisioneiro ele era amarrado, ou melhor, ele era acorrentado juntamente com o policial, um carcereiro. Havia algumas escoltas aqui que nós iremos ler, e o próprio carcereiro, para guardar mais ainda o prisioneiro, ele era realmente amarrado juntamente com o próprio homem, com o próprio prisioneiro. Eu fico imaginando Pedro nessa situação, um homem digno, um homem reto diante de Deus, mas encarcerado, preso, humilhado, lugar insalubre. Qual área da sua vida que foi encarcerada, que está presa? Queridos, vou repetir, não é para a morte em nome de Jesus, amém? Deus vai dar um basta nisso. Deus vai ressuscitar isso. Deus vai dar vitória nisso em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Ou seja, eram 4 momentos, 4 vigílias da noite, onde cada vigília dessa, 4 vigílias em cada uma, 4 soldados. Ok? 4 vezes 4, 16, se revezavam durante toda a noite. 4, 4, 4, 4. Amém? E a Bíblia continua, escolta de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da... A intenção de Herodes era apresentar Pedro pós-Páscoa, apresentá-lo entre aspas, né, queridos? Apresentá-lo, entendam, decapitá-lo. Amém? Tirar a cabeça, matar aquele homem. Acabando a Páscoa, findando a Páscoa, acabando a proibição de dar cabo da vida de alguém por causa de uma festa judaica, Pedro seria decapitado. Pedro seria morto. E Deus coloca esse empecilho, nesse interstício, nesse intervalo de tempo, de 7 dias. Deus estava movendo o mundo espiritual. Queridos, eu estou aqui, você está aqui, encarcerado com algo, lutando na sua cabeça. Eu estou pregando aqui, você está trazendo à memória aquilo que está prendendo você, aquilo que parece que não tem mais chance, aquilo que o laudo disse que não tem mais jeito, que a chefia disse que acabou, não tem mais tempo. Eu não sei, mas em 7 dias, que obviamente são metafóricos, mas nessa analogia, Deus está trabalhando no mundo espiritual. Deus está trabalhando, creia nisso em nome de Jesus. Amém ou não amém? Apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, olha que lindo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja orava incessantemente. Testemunho do decano, do diácono, testemunho do missionário semana passada. A igreja orava incessantemente por Pedro. Queridos, diante de um quadro onde Tiago havia acabado de morrer. O que seria de Pedro? Se Tiago morreu, Pedro mais ainda. Pedro era aquele mais procurado. Se fosse hoje colocar um cartaz, procura esse Pedro. A recompensa imensa. Pedro é o alvo mais escolhido e mais desejado de Herodes. Mas a igreja orando sem cessar. Será que a igreja não orou em relação a Tiago? Eu acho que essa pergunta é quase que retórica, porque é claro que orou. É claro que orou. É claro que a igreja intercedeu por Tiago. É claro que a igreja pediu, clamou. Mas Tiago havia cumprido o propósito de Deus nesta terra. Pastor, como é que eu sei se Deus cumpriu o meu? Não sei lá. Mas o que eu vou orar e não vou desistir, não vou mesmo. Amém, queridos? Enquanto tiver fôlego de vida em mim, enquanto eu estiver
força nas minhas pernas, ou enquanto a minha mente ainda estiver lúcida, vou caminhar e vou continuar e vou trabalhar e vou me esforçar e vou clamar a Deus incessantemente. Se a hora não é mais minha, ou se é com o Senhor, é com o Pai. Mas enquanto Deus me colocou aqui, enquanto Deus te coloca nesta terra, querido, lute em nome de Jesus. Nós cremos, nossa oração é essa. Senhor, cura. Senhor, abre portas. Senhor, levanta esse homem, levanta essa mulher. Deus faz milagres. A igreja incessantemente orando, orando e orando. E Deus trabalhando, queridos. E aí passa o primeiro dia. Vem o segundo dia. Como foram os dias de Pedro na prisão? Como têm sido seus dias diante dessa notícia? Diante dessa dor? Diante dessa perda? Diante desse cárcere? Como têm sido os seus dias? Pastor, já passaram de 7 há muito tempo. Queridos, continue orando, em nome de Jesus. Tem uma hora que vai acabar, eu creio, nós cremos, amém? Em nome de Jesus. Pula aí para o versículo de número 6. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo, creio eu, 7º dia, acabando a festa dos pães asmos, acabando a proibição de um condenado ser sentenciado à morte, ou seja, quando tudo estava por se findar, quando o último dia está chegando e às vezes nós pensamos, Senhor, agora acabou mesmo. Não, é o dia que Deus vai fazer um milagre mesmo. Não tem mais solução humana. A solução humana é essa, são 7 dias. Acabou isso, queridos. Deus vai entrar com providência em nome de Jesus, nós cremos. Amém, igreja, glória a Deus. É o tempo exato. Quando Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, decapitá-lo, a Bíblia diz, naquela mesma... Eu gosto disso porque a Bíblia ainda acentua, né? Não era só no último dia, não. Naquela noite ainda. Pô, de noite, Senhor. Faz para nós de manhã, de tardinha. Esperar o dia inteiro ainda. O último dia eu vou esperar. Ainda tem que ser à noite ainda. Meu Deus! Que aflição! Como é difícil confiar, como é difícil esperar em Deus. Essa não é a nossa reação imediata? A de Pedro não era, queridos. Olha a de Pedro, que eu quase ri quando comecei a ler, querido. Porque quando a gente lê com calma, a gente observa cada coisa, né? Naquela mesma noite, Pedro... queridos, eu não ia dormir. Fala sério. Pedro dormia. Como dormia? Sabendo que estava acabando a festa dos pães asmos. Pedro, queridos, era um homem conhecedor da lei. Ele sabia que em festa judaica ninguém podia ser morto. Ele sabia que os dias estavam se findando. Mas ele dormia. O lugar era insalubre. Fizemos já alguns anos atrás um encontro da família, onde tinha algumas pererecas andando pelos quartos. As mulheres voavam, né? As mulheres, tinha até homem voando, esquisito isso. Mas queridos, o que é de interessante nisso tudo é que, num lugar insalubre, Pedro dormia. Sabendo que poderia morrer no dia seguinte, iria morrer no dia seguinte, Pedro dormia. Encarcerado, algemado, acorrentado, juntamente com outro soldado, Pedro dormia. Eu quero crer que não era o melhor dos melhores sonhos. Mas o que eu quero extrair disso é que Pedro confiava, esperava, dependia de Deus, sabia em quem ele tinha crido, sabia quem ele era em Deus, sabia que Deus iria entrar na hora que Deus fizesse e o milagre ia acontecer. Pedro já tinha experimentado tantas coisas com Deus, que nós já experimentamos tantas coisas com Deus. Será que Deus não vai agir agora? E Pedro dormia. Querido, em nome de Jesus, descanse em Deus. Sabe que Deus é bom. Deus tem visto a sua luta, suas orações, seu clamor, suas petições. Deus não vai passar ao largo, Deus não vai ficar alheio ao seu clamor em nome de Jesus, amém? Mas é de assustar, né, gente? Pedro dormia. Pedro dormia entre 2 soldados, entre 2 marmanjos ainda. Cheirosos que deviam estar, mas Pedro dormia, queridos. Dormia. Entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ficavam 2 dentro do cárcere, acorrentados, e 2 na porta do cárcere. Ou seja, a vigilância era enorme sobre Pedro, a guarda era enorme. Versículo 7. Eis, porém,
Eu gosto dos poréns na Bíblia, né, queridos? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, para aqui, queridos, a luz iluminou tudo, né? Entrou o anjo, uma luz naquele lugar, fico imaginando quão sombrio e quão escassa era a luz ali, obviamente não deveria nem ter, mas quando o anjo chega ali, ilumina aquele lugar todo, nem isso faz Pedro acordar. O sono era profundo. O homem estava descansando em Deus, meus amados. Eu quero trazer essa confiança de Pedro para as nossas vidas. É muito impactante. A confiança desse homem é de intrigar as nossas vidas. Aí quando fala no versículo, e despertou, dizendo, tocando o lado de Pedro, versículo 7. Versículo 7. Tocando ele o lado de Pedro, porque ele não acordava, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Pedro, é agora. Meu amado, em nome de Jesus, o que Deus tem que fazer é agora. Amém? Levanta depressa. Não fica parado, não entre na paralisia espiritual, emocional. Não entre nessa paralisia emocional. Em nome de Jesus, levanta depressa. Está cansado? Levanta. Está doendo? Levanta. Está cansado? Queridos, faça algo, mas busca a Deus. Vá à igreja, clame. Não pare de buscar Deus. Não pare de incessantemente louvar e buscar e orar ao Senhor. Primeira coisa que aquele anjo fala, poderia ter falado, levanta, Pedro. Mas não, é depressa, Pedro. Pedro, é para agora, Pedro. Não pode deixar para depois, Pedro. Pedro, eu preciso de você animado, Pedro. Você precisa estar contagiado comigo. Você precisa se contagiar com o anjo que aqui está. Deus envia um anjo, queridos. Deus tem enviado anjos até hoje. Quem crê nisso, é glória a Deus. Deus não mudou. Envia anjo na tua casa. Envia anjo no teu leito. Ministram sobre a sua vida. São seres ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1 diz. Eles ministram sobre as nossas vidas. O anjo foi mandado lá naquele cárcere para libertar Pedro. Tocou o lado de Pedro. Pedro acorda. Pedro é depressa, Pedro. Pedro, você tem que estar alinhado comigo. Pedro, você precisa estar na mesma condição do que eu. Em outras palavras, meus amados, em nome de Jesus, quem crê que Deus é um Deus de milagres? Então seja um homem de milagres. Se alinhe com Deus. É o maior desafio da humanidade, se alinhar com Deus. Ter a mente cativa a Deus. Ter a mente de Deus, ter a mente de Cristo, é o maior desafio. E o anjo vai, depressa, Pedro, porque eu estou com pressa. O anjo estava ali com pressa. Pedro, está acabando o 7º dia, Pedro. Pedro, se liga. Não pode confiar tanto também, Pedro. Chega de dormir, Pedro. Acorda. Agora é a tua parte. Levanta. Deus vai fazer, amém, igreja? Deus vai fazer. Eu creio, nós cremos. Mas eu tenho que levantar. Eu tenho que levantar. Eu tenho que bater na porta. Eu tenho que me esforçar. Em nome de Jesus, amém? Vamos continuar. Versículo de número 8. Perdão, versículo 7 aí no finalzinho. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe. Queridos, foi Pedro levantar, as cadeias caíram. Eu não vi Pedro, eu não vi o anjo quebrando cadeia. Eu não vi nem o outro soldado reclamando porque a cadeia caiu. Não. Mas quando Pedro se levantou, sobrenaturalmente, as cadeias caíram. Não foi quando o anjo chegou e iluminou aquele cárcere. Foi quando Pedro se levantou. As cadeias caíram. Partiu de mim. É óbvio que havia todo um contexto sobrenatural ali, mas se não houvesse o meu levantar, se não houver o seu levantar, se não houver a sua determinação, o seu corroborar com o milagre de Deus, que ele provoque milagre de Deus, tem que se levantar. Onde não há esperança, quando Deus vê um homem assim, meu Deus, eu tenho que abençoar esse homem, eu tenho que abençoar essa mulher. E quando Pedro se levanta, as cadeias caem. Glória a Deus, igreja. Que Deus venha nos levantar, porque eu preciso levantar. Eu tenho que ter esse desejo de levantar. Eu sei que as lutas são tão grandes, meus amados, que às vezes não dá nem vontade de sair de casa. Não dá nem vontade de sair de casa, dá vontade de ficar em casa, chorando, pensando, imaginando situações. Enquanto isso, tem outros que estão lutando, passando por cima de você. Tem outros que estão clamando, tem outros que estão buscando. Em nome de Jesus, que possamos sair dessa nossa
não é acomodação, queridos, porque ninguém gostaria de se acomodar, mas dessa falência emocional. E às vezes, realmente abrimos mão e às vezes desistimos. E Deus quer nos levantar, amém? Em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Versículo número 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as... Eu acho lindo isso, porque a Bíblia diz, cinge-te. Geralmente, o prisioneiro, ele tinha a sua roupa interna e tinha a sua roupa externa também. A sua roupa interna era envolvida por um cinto. Mas eu não quero falar muito sobre a roupagem, sobre o natural. Cinge-te, Pedro, como a Bíblia diz. Cinge-te e calça as... Eu quero trazer isso para o lado espiritual. Eu sei que eu vou fazer uma interpretação extensiva sobre o texto. Amém? E eu creio que eu tenha muito versículos para corroborar isso. Amém? Mas Efésios capítulo 6, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. A Bíblia fala para nós colocarmos nossas armaduras espirituais, para resistirmos ao dia mal. A primeira armadura que Deus fala, espiritualmente falando, a primeira armadura que Deus fala, em Efésios capítulo 6, é cingir-te, colocar o cinto. E a Bíblia fala que o cinto é o cinto da verdade, da palavra. Eu gosto disso porque o capítulo 6 de Efésios fala da armadura de Deus. De nada adianta você ter uma espada linda. Linda a tua espada. Olha, você prega que é maravilha. Olha, você tem um capacete da salvação lindo. Você tem uma couraça linda. Você tem um escudo da fé. Muita fé, hein? Poxa. Se você tirar o cinto, toda a armadura cai. Se você tirar o cinto, a armadura fica frouxa. A couraça fica frouxa. As calças caem. A espada não tem onde apoiar. O cinto é verdade, a palavra. E eu louvo a Deus quando eu vejo a primeira coisa que o anjo fala, cinge-te. Eu quero trazer isso para o lado espiritual. Pedro, olha, tu conhece a minha verdade, Pedro. Pedro, a minha verdade que te coloca de pé, Pedro. É que guarda a tua fé, Pedro. Pedro, cinge-te, Pedro. Coloca o cinto, Pedro. Pedro, em nome de Jesus, além da roupagem que você tem que colocar, saiba que eu trabalho com a verdade, eu trabalho com a palavra. Pedro, confia, continua confiando em mim. Amém, igreja? Cinge-te e calça as... Trazendo para o lado espiritual também, porque as sandálias de Efésios capítulo 6 fala que é para pregação, para propagação da palavra de Deus. Pedro, tu irás pregar muito ainda, Pedro. Pedro, não é o teu fim, Pedro. Pedro, cinge-te e coloca a sandália, porque eu tenho muita obra a fazer contigo. Deus tem muita obra a fazer conosco, amém? Em nome de Jesus. Não é isso que vai pará-lo, não é isso que vai pará-la, em nome de Jesus. Deus tem muita obra a fazer em nós. Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E Pedro seguiu obediente, queridos. Nesta manhã, estou quase encerrando, mas nesta manhã, meu amado, em nome de Jesus, como pregamos aqui no início, cinge-te com essa verdade, com a palavra que foi pregada hoje. Cinture ela, coloque ela sobre a sua cintura, ela vai modelá-lo, ela vai guardar suas vestimentas, ela vai firmar sua postura e Deus vai honrá-lo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Versículo 9. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes de uma visão. Que Pedro estava indo com o anjo, seguindo, e parecia que aquilo era uma visão. Parecia que a ficha não tinha caído. Era algo sobrenatural que estava acontecendo. E a minha oração é que seja assim também com cada um de nós. Amém? Que eu venha caminhar, mesmo que as coisas pareçam que não são. Parece que não é realidade, mas Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que o milagre vai acontecer. Parece que é uma visão, parece que ainda não está acontecendo, parece que a ficha não caiu, Senhor, mas eu creio. Senhor, as coisas estão dizendo que não aconteceram ainda, mas eu creio. Senhor, os fatores dizem que são totalmente contrários, mas eu creio. Amém, meus amados? Isso é milagre. Pedro ainda não tinha nem entendido o que estava acontecendo naquele lugar. Aí o versículo 10 diz, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu. É o portão automático o primeiro portão automático da história. Não foi o Fernando que criou com a sua tecnologia. Não. O primeiro portão automático da história foi um anjo que criou. Automaticamente, queridos,
colocou o pé, os portões se abriram. Assim Deus faz. Quando você está no prumo de Deus, quando você está fiel a Deus. Pedro, quando colocou o pé, os seus pés na porta do portão, misericórdia, na entrada do portão, automaticamente se abriu. Sobrenaturalmente, a porta se abriu. O portão se abriu. Queridos, em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida, amém? Automaticamente a porta vai se abrir. Pastor, o que é isso? Você não vai colocar a mão. Automaticamente vai se abrir. Você levantou, você se preparou, você seguiu, automaticamente vai se abrir. Oramos, continua orando, querido, continua orando mesmo, sem cessar por aquilo que Deus tem colocado no teu coração, mas descansa também. A igreja orava sem cessar, Pedro dormia. Interessante, né? Porque quem mais precisava estava dormindo numa boa. Olha, continue orando para mim, para que eu durma, por favor, tá? Mas o certo é, e eu não estou querendo falar que deixar de dormir, quem estava certo, quem estava errado. Será que a igreja estava orando sem cessar, ela estava ansiosa, ela não confiava? Não estou querendo falar isso. Estou querendo dizer, queridos, é que quando você ora, creia na sua oração. Em nome de Jesus, Deus ouviu minha oração. Vai se abrir automaticamente. Mas para se abrir algo automaticamente, não é assim com as portas que se abrem automaticamente, você não tem que chegar perto. Você não tem que botar seu pezinho ali bem próximo a ela, para que o sensor o pegue e ela abra. Eu tenho que estar perto. Eu tenho que me achegar. Eu tenho que dar a cara a bater. Eu tenho que correr o risco de dar com a cara na porta. É um risco sempre. Risco sempre, queridos. Você ousar e você falar, Deus vai curar, Deus vai curar. E eu, meu Deus, às vezes eu ficava pensando nessas coisas. Meu Deus, colocava uma palavra no meu coração, olha, Deus vai te curar, Deus vai te curar. E se não curar? Meu Deus, eu falei para ele que vai curar. E é sempre um conflito em nossos corações. Mas, meu amado, se Deus colocou no teu coração e se essa palavra é para ti, creia. Em nome de Jesus, amém? Coloca o pé que a porta vai se abrir. Se aproxime. Faça aquilo que você não podia fazer. Dê o passo que você não dava mais, porque disseram que você nunca mais ia fazer isso. Vá onde disseram que você nunca mais poderia estar presente. Vá. E automaticamente o milagre vai acontecer. Você nunca mais terá isso. Aí agora que eu vou ter. Faça isso. Ouse. Vai de frente à porta que está fechada e ela vai se abrir. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Automaticamente saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se aportou. Então Pedro, caindo em si, só aqui que Pedro caiu em si, queridos. Talvez Pedro ainda pensava que estava sonhando. O homem é muita fé, né, gente? Porque ele ainda sonha, né? Ele estava naquela cárcere, dormindo, e sonhava ainda. E sonhava. A gente, às vezes, está num colchão maravilhoso, aí tem aquele negócio de primeiro sono, sono profundo. Pedro estava no sono profundão. Dormindo, sonhando. Tanto é que a ficha dele só cai quando o anjo vai embora da rua, já solto, já livre do cárcere. Aí Pedro cai em si. Queridos, que alegria cair em si. Senhor, eu fui curado. Senhor, eu fui livre. Senhor, eu fui liberto. Senhor, eu não estou mais no cárcere. Caramba! Não é assim, meus amados. Às vezes você está tão envolvido com um conflito. Você está tão envolvido com a dificuldade, com o problema, com a enfermidade, com o desemprego, que você não consegue nem parar para pensar quando Deus tira você dali. Aí que você olha, caramba, não é que eu passei por isso? Não é que eu venci? Deixa eu fazer um retrospecto aqui. Caramba! Eu estava tão envolvido que deixei até de agradecer a Deus. Eu fico imaginando Pedro assim, Senhor, eu não percebi que eu estava passando pela primeira sentinela, pelo segundo sentinela, que o portão se abriu automaticamente. Senhor, eu estou na rua já. Estou liberto. Queridos, eu profetizo isso na sua vida, você não vai nem sentir. Caramba, passou, meu amado. O milagre chegou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus.
Pule um pouquinho agora, versículo 11, né? Então Pedro caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Meu amado, todos os judeus já estavam na expectativa. Pedro vai morrer, Pedro vai morrer. Eu fico imaginando lá fora. O 7º dia está chegando. A expectativa judaica era da morte de Pedro. Herodes estava doido para matá-lo. E só agora Pedro diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Só agora. Repito, queridos, às vezes estamos tão envolvidos no problema que não conseguimos enxergar os detalhes de Deus. É por isso que muitos desistem. É por isso que o médico, existe algo na medicina e tantas profissões que você se envolve muito com aquele que está compartilhando algo com você, né? Existe algo chamado empatia, que é muito bom, né? Você ter realmente aquele contato e sentir a dor da pessoa, compreender. Existe antipatia, isso é terrível, né? A pessoa que não quer nem saber da outra. Aquele médico frio, antipático. Existe o estado patético, que a pessoa se envolve tanto com o doente, tanto com o paciente, que acaba perdendo noção do que está fazendo e não consegue ser mais profissional. Isso em tantos sentidos. Eu posso estar aconselhando alguém, um grande amigo meu, e por ser muito amigo, eu posso entrar no estado patético de me envolver demais e não dizer mais a verdade para ele. Em qualquer área, queridos. Na sua amizade. Eu tenho que ser bom. E assim, é quando eu estou tão envolvido na situação que às vezes não consigo mais perceber nuances de que Deus está agindo. Eu estou tão envolvido com aquilo que eu estou despercebido do que está acontecendo. Assim estava Pedro. Amém? Mas Deus operou na vida dele. Amém? Glória a Deus, igreja. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de mãe de João, cognonimado Marcos, João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e... Eu acho lindo isso, queridos, porque a primeira coisa que Pedro fez, eu tenho que ir à casa de Maria, eu tenho que ir à casa de João, eu sei que a igreja está ali congregada, orando por mim. Meu amado, como é que Pedro sabia disso? Ele estava preso. Pelo menos o texto não me declara se os irmãos viram Pedro sendo preso. Não declara se a igreja começou a orar quando Pedro foi preso. Mas eu quero crer, meus amados, que era uma igreja tão forte, que Pedro confiava tanto nos irmãos que ali estavam, que ele sabia que a igreja estava orando. Amém, meus amados? Que você possa ter certeza, tua igreja está orando. Seus irmãos estão orando por ti, estão intercedendo por você, estão clamando por você. Pedro tinha tanta certeza disso. Eu quero voltar para a casa de Maria, porque eu sei que a igreja lá está orando por mim. Glória a Deus, igreja. Pula para o versículo 17. Não vou poder pular tanto assim, não. 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então lhes abriram, viram e ficaram atônitos. Para aqui, queridos. Pedro bate na porta de Maria. Olha, sou eu, cheguei. Aí foram abrir a porta. Pedro. Aí voltaram, anunciaram, olha, Pedro está aí. Que Pedro que? Está maluco? Era o povo que estava orando, gente. Olha como é difícil. Às vezes a gente ora sem crer. Às vezes a gente ora sem crer. Eles estavam atônitos. Aí o versículo 17 diz: ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos... Ele teve que anunciar, que eles todos estavam atônitos, perplexos. Não é possível que isso acontecesse. Sim, era o que vocês estavam orando. É exatamente o que a igreja estava orando, pela libertação de Pedro. Amém, queridos? Em nome de Jesus, é o que estamos orando. A igreja tem orado por você, pela sua luta, pela sua dificuldade, pela sua aflição. Creia nisso, compartilhe. Abra o seu coração com irmãos que você sabe que estarão orando por você.
Assim como aquela igreja orava, Pedro foi liberto porque orava a igreja incessantemente. E as portas se abriram, o milagre aconteceu e vai acontecer contigo também conosco. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos orar nesta manhã. Vamos clamar nesta manhã. Deus sabe a sua luta, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe o seu clamor. Deus sabe o que você está passando, amém? Basta uma palavra dele. Basta uma palavra dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Queridos, eu não sei qual é essa luta, mas Deus sabe. E nós estaremos orando aqui, louvando de todo o nosso coração. E eu quero que você pense muito na sua luta. Eu quero que nesse momento agora você esqueça de tudo e pense apenas no seu cárcere. Pense apenas na sua algema. Pense aqui apenas naquilo que está privando algo de você. Coloque isso no altar de Deus. Coloque isso nas mãos de Deus agora. Senhor, eu estou lá, estou preso. Prenderam isso. Disseram que não tem mais jeito. Disseram que não tem mais volta. Disseram que não vai acontecer mais. Disseram que acabou. Disseram que meu sonho caiu por terra. Senhor, está aqui agora, ó. Está bem aqui diante de ti. Está bem diante de ti. Eu creio que tu podes mandar um anjo lá. Eu creio que tu podes fazer um milagre lá. Senhor, está aqui. Estende tua mão. Eu vou me levantar. Feche seus olhos, toda a igreja. Diga, eu vou me levantar. Mais alto, igreja. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. As cadeias cairão. Cairão em nome de Jesus. Vamos louvar, abre o seu coração, louve. Aleluias. Continuar louvando, eu quero chamar a diaconisa Érica aqui. A gente vai levantar um clamor nesta manhã, amém? Nós queremos uma manhã de cura, uma manhã de libertação, onde as cadeias cairão. Nós cremos nisso, amém? Amado Deus, amado Pai, precioso Espírito Santo de Deus, ó Senhor, vem sobre a tua igreja nessa manhã, Deus, derramando o teu bálsamo, Senhor. A cura, Deus, a cura no físico, a
a cura na alma, Deus. Em nome de Jesus, levanta teu povo para a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, que todas as algemas caiam por terra nessa manhã, Deus. Todo sofisma, todo engano, Deus. Senhor, restaura as vidas aqui nessa manhã para o teu louvor, Deus. Senhor, que haja testemunhos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu creio na tua vitória sobre o teu povo, Deus. Em nome de Jesus, te louvamos e te engrandecemos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra nessa manhã, que nos traz vigor, que nos traz ânimo, Senhor. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, amém? Eu quero chamar mais uma irmã aqui para estar orando. Eu quero chamar a irmã Alexandra. Vem cá, Alexandra. Venha fazer essa oração. Amém? Nós queremos rasgar os céus nesta manhã, amém? Eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Deus tem ouvido, amado, o teu clamor. E Deus tem falado no nosso meio, amém? Glória a Deus. Amantíssimo Deus, eterno e glorioso Pai. Senhor, corroborando, Senhor, com a pregação dessa palavra, Senhor. Senhor, corroborando com a oração da minha irmã, Senhor, crendo que Tu podes todas as coisas, Senhor. Senhor, estamos aqui porque cremos em Ti, Senhor. Podemos confiar em Ti, Senhor. Senhor, somos falhos, Senhor, às vezes não cremos como devemos crer, Senhor, mas o Senhor sabe das nossas limitações, Senhor, e com a Tua graça e misericórdia, o Senhor vem suprindo todas as nossas necessidades, Senhor. Senhor, temos colocado nossas causas em Tuas mãos, Senhor, como aquela igreja estava colocando a causa de Pedro, Senhor, e o Senhor respondeu às orações do Teu povo, Senhor. Senhor, venha responder também as nossas orações nesta manhã, Senhor. Estamos colocando aqui, Senhor, diante de Ti, porque cremos que Tu és um Deus que tudo pode, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus que quebra todas as cadeias, abre todas as portas, Senhor. Senhor, Tu és o Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, em quem temos crido, Senhor, sabemos em quem temos crido, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que supre, Senhor, e consola os nossos corações, Senhor. Senhor, embora não recebemos no momento que a gente quer, Senhor, mas o Senhor está nos preparando, Senhor, para receber as nossas vitórias, Senhor. E sabemos que Tu és um Deus que promete e cumpre, Senhor, o que o Senhor tem feito, falado, Senhor. Senhor, cumpre, Senhor, a Tua palavra na vida de cada irmão nesta manhã, Senhor. Senhor, visita a causa de cada um, Senhor. Senhor, abre as portas que cada um já tem colocado em Tuas mãos, Senhor. Senhor, oramos crendo em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor já está fazendo o Teu milagre, Senhor, em nossas vidas. Eu agradeço a minha oportunidade. Ainda oração, igreja. Deus amado, em nome de Jesus, conforme tudo que foi orado aqui nesta manhã, nós cremos numa manhã de portas se abrindo automaticamente, sobrenaturalmente. Deus, em nome de Jesus, toda obra do inferno, toda obra do diabo, toda palavra de morte, toda palavra de derrota, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Toda cadeia seja quebrada no mundo espiritual em nome de Jesus. Manhã de cura, manhã de libertação, manhã de vitória. Senhor, dá um brado aí no teu lugar, querido, em nome de Jesus, porque Deus está abrindo portas nesse lugar. Deus está sarando vidas. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus que cura, Deus que liberta, Deus de propósitos. Cura vidas, meu Pai, liberta vidas. Deus bom. Xarabaxeca, labassura, lebalabás. Libalabaxeriandês. Deus fiel. Abre essa porta, Deus, em nome de Jesus. Como Pedro, meu Pai, descansamos. Descansamos nesta manhã. Meu amado, minha amada, descansa em Deus. Saiba quem Tu és em Deus. Descansa. Deus trabalha na madrugada. Deus trabalha na tua vida. Assim como Deus trabalhou em Pedro, Deus trabalha na tua vida. Descansa. Descansa. Meu amado, nós ligamos na terra, Senhor, para que seja ligado no céu. Nós cremos, ó Pai, em tudo que foi pregado hoje aqui. Liga na terra para que seja ligado no céu, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus no seu lugar aí. Aleluia.